Você sabe qual a diferença entre ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus? Irmãos, existe uma grande diferença, porque quando a gente medita na palavra de Deus, o Espírito de Deus encontra em nós liberdade para revelar coisas. Primeiro que a palavra de Deus, para o cristão, é a verdade. João 17:17, o Senhor Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabe que a palavra representa o Senhor Jesus, né? Em João 14:6, o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, se ele diz que ele é a verdade, e em João 17:17 ele diz que a palavra é a verdade, então a palavra representa o Senhor Jesus. Se você e eu encontrássemos o Senhor Jesus pessoalmente e fizesse uma pergunta a ele, ele diria certamente: pode consultar a minha palavra, que a resposta está na palavra. Ele não nos daria uma resposta diferente da palavra. Deus não iria se contradizer a ele mesmo. Tanto é que o texto diz que Deus vela sobre a palavra para a cumprir. Deus tem compromisso com a palavra. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Fé na palavra do Deus que não pode mentir. Deus não mente. Então, se Isaías 53 diz que você e eu, que vivemos pela fé, somos curados em Cristo, então a palavra está dizendo o quê? Que nós somos curados em Cristo. Se a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, fazendo dele o seu Senhor e Salvador, será salvo. Quando a palavra de Deus diz assim: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, Deus está dizendo: eu vou suprir as suas necessidades. E tudo isso a gente vive pela fé na palavra do Deus que não pode mentir. Então a palavra de Deus nos incentiva a não ler a palavra, mas a meditar na palavra. Deus dando instruções para Josué, em Josué 1:8, ele não diz assim, leia esse livro. Ele diz assim: medita dia e noite nesse livro, no livro da palavra da lei, no livro da lei. Medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então serás bem-sucedido. Então, nós teremos sucesso quando nós meditarmos na palavra de Deus. E sucesso não é ter dinheiro. Ter sucesso é ter paz, ter comunhão com Deus, ter discernimento, ter entendimento. É Deus, quando der um comando para você, você acatar sem resistência, sem rebeldia, sem a sensação de perda, sabendo que um comando de Deus, e se esse comando for não faça, não vá, não faça essa sociedade, é livramento. Amém? Então a palavra de Deus é a verdade e ela nos incentiva, nos instrui a meditar. Então qual é a diferença entre ler e meditar? Ler, você pode ler um texto bíblico, mas meditar é diferente. As pessoas leem os textos bíblicos, até os ateus leem os textos bíblicos, mas na meditação chega a revelação. Se eu buscar aqui, por exemplo, na inteligência artificial, no meu celular, a diferença entre ler e meditar, você vai ver que até a inteligência artificial tem esse entendimento, sabe discernir o que é meditar e ler. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Fica aí comigo. Qual a diferença entre ler e meditar? Olha que interessante. Olha o que vai dizer aqui a IA. A principal diferença é que ler é o ato de decifrar palavras e informações escritas, enquanto meditar é um processo de reflexão profunda e contemplação sobre essas informações, buscando uma compreensão mais íntima e sua aplicação prática na vida. Ler foca na aquisição de conhecimento, enquanto a meditação busca transformar esse conhecimento em sabedoria pessoal e experiencial. Ler. 1. Objetivo: adquirir informações, compreender o conteúdo de um texto e acumular conhecimento.
2. Processo. Decodificação de letras e palavras, que podem ser feitas de forma rápida ou detalhada. E 3. Foco. No texto em si, absorvendo as informações apresentadas. Meditar. 1. Objetivo. Ponderar sobre o que foi lido, refletir sobre o significado, e trazer o conhecimento para o coração, aplicando-o na vida. 2. Processo. Tornar-se sensível à mensagem, absorvendo-a lentamente como um sachê de chá na água quente, para que ela penetre e se torne viva. E 3. Tá bom. No significado profundo do texto e na sua aplicação pessoal, mantendo a atenção fixa no que foi lido ou em um tema específico. Meu Deus, é isso. Em resumo. Tá bom, Iá, tá bom, Iá, tá bom. Tá bom, já entenderam. Então, quando Deus disse para Josué, medita, é para Josué parar, sentar, se acalmar. É como se Deus estivesse falando para Josué, caso Josué vivesse hoje. Josué, desliga a televisão, desliga o celular, sai do Instagram, sai do G1, sai das coisas que possa te distrair e medita na minha palavra, na palavra do Deus que não pode mentir. Então você vai ter entendimento sobre a instrução que eu vou te dar posteriormente a isso. Então Deus quer que nós nos acalmemos, assim, fiquemos tranquilos, pegamos a palavra de Deus e meditamos. Como eu disse no início, muita gente lê a Bíblia. Por exemplo, a pessoa lê: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Qualquer um lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que maravilha, olha que fofo. Agora, meditar é diferente. Quando você medita, você diz assim, o mesmo texto: no princípio, olha, então teve um princípio. Então, no princípio, Deus criou os céus. Opa, peraí. Se a palavra de Deus diz que Deus mora nos céus, mas diz que no princípio ele já existia e ele criou os céus, então onde morava Deus antes de criar os céus, se a palavra de Deus diz que ele mora nos céus? Deus criou os céus no princípio. Então ele estava antes dos céus. Aí a Bíblia diz que ele mora nos céus. Onde ele morava antes de criar os céus, se agora ele mora nos céus? Isso é meditação. Deus não quer que você só leia e não tenha entendimento. O próprio Deus, através de Isaías, chama o povo para conversar. Quais são as suas razões? Traz as suas dúvidas. Porque tem gente que acha que questionar não é questionar Deus, mas é procurar entender. Lembra de Gabriel, quando aparece para Maria, traz as instruções a respeito do nascimento do Senhor Jesus? Ela diz assim: como é que vai ser isso? Eu sou uma moça virgem. E o anjo tem paciência. Deus tem paciência. Deus é longânimo. Deus tem paciência e te ensina. Agora, uma coisa, quando você alcança já um nível de entendimento, de conhecimento, Deus não se agrada com a incredulidade. Você percebe que o mesmo anjo Gabriel que aparece para Maria e lhe dá instruções porque ela tem dúvida a respeito do nascimento do Senhor Jesus, da criança, ele questiona, ele repreende Zacarias, porque Zacarias era um sacerdote. Zacarias diz assim: como isso é possível? Porque o anjo chega para ele, o mesmo Gabriel, chega para ele e diz assim: ó, tua mulher Isabel vai ter uma criança, vai ser mãe. E ele diz assim: como é isso? É possível se eu já sou velho e a minha mulher é estéril? Aí o anjo diz assim: já que você vai atrapalhar, então você vai ficar mudo. Então Zacarias ficou mudo. O que é que Deus está dizendo com isso? Poxa, Zacarias, você é sacerdote. Você deveria crer e não questionar. Porque se você é sacerdote e você não crê no impossível, então você está ensinando o que para o povo? Já que o povo precisa acreditar na minha palavra e vai entender a minha palavra através de um sacerdote. Malaquias capítulo 3 diz que da boca do sacerdote o povo deve ouvir a verdade, porque ele é servo do Senhor. Se o servo do Senhor, o sacerdote, ele tem dúvida, então ele não tem muito o que passar. Então, nesse caso, Deus repreendeu. Mas Maria, como uma adolescente leiga, o anjo não questiona ela. E o anjo traz explicações.
Atos 17 diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, enquanto a pessoa é ignorante, ele ignora o conhecimento da palavra, Deus tem paciência. Mas quando a pessoa é um cristão velho, profeta velho, aquilo que Paulo diz, pelo tempo decorrido você já deveria ser mestre, mas você ainda necessita de leitinho espiritual, Deus está dizendo que está errado. Decorrido do tempo, você já era para saber mais, já era para ter mais experiência. Mas, em resumo, a palavra de Deus manda nós meditarmos. Quando a gente tem aqueles questionamentos que eu disse no início, de Gênesis 1, bom, no princípio Deus criou os céus, mas onde Deus estava quando ele criou os céus? A Bíblia diz que ele mora nos céus. A resposta está em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, as reveladas a seus filhos. A gente não sabe de tudo, nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo um relacionamento com o Senhor. Não é para nós questionarmos, não é para nós ficarmos duvidando, uma vez que já existe tanta prova da fidelidade do Senhor. Mas Deuteronômio 29, 29 diz que tem coisas que Deus reservou para o seu próprio conhecimento, mas as reveladas é para os filhos. Então a gente tem que colocar em prática as reveladas. Tem gente que fica se preocupando com o que não foi revelado ainda. E as reveladas, ela fica procurando debate. Quando o justo vive pela fé, na palavra do Senhor. Amém? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Você recebeu alguma coisa? Então deixa aí seu comentário. No seu entendimento, qual é a diferença entre ler e meditar? Você tem experiência em ler a palavra? Já teve experiência em meditar na palavra? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.